Posso pegar uma água? Não estou tão tranquilo como sempre estive. Eu quero cumprimentar o presidente da Fundação Nacional das Ciências Políticas, Jean-Claude Casanova, e quero cumprimentar o diretor da Ciences-Po, Richard Decoin. Quero cumprimentar o corpo docente da Ciences-Po, os alunos, os funcionários e os nossos queridos companheiros que vieram participar desse evento. Primeiro, eu queria, antes de ler o meu pronunciamento, que vou lê-lo para não estragar a festa, porque poderei falar demais, dizer da minha profunda alegria das palavras de reconhecimento não do presidente Lula, mas do reconhecimento do que foi possível ser feito no Brasil por uma parte muito grande da sociedade brasileira que há anos e anos esperava a oportunidade para governar o Brasil. Por isso, eu espero que tenham paciência comigo. Eu não quis receber o título enquanto eu era presidente da República e eu aceitei todos os títulos que me foram oferecidos, mas afirmava para todos que só iria recebê-los depois que eu deixasse o meu mandato de presidente da República. E é com muita alegria que eu estou andando pelo mundo recebendo títulos que valem muito para mim e muito. E é com muita alegria que eu estou aqui na Ciences-Po recebendo o meu título. Por isso, é uma grande honra para mim receber o título de Dr. Honoris Causa do Instituto de Ciências Políticas de Paris. Honra que se torna ainda maior por eu ser o primeiro latino-americano a recebê-lo. Estou profundamente grato à direção da Ciences-Po e a todos os seus professores, funcionários e alunos por me conferirem uma láurea tão prestigiosa. Esta casa, há um só tempo, essa casa é um só tempo humanística e científica. É reconhecida e admirada no mundo todo por seus elevados propósitos e pela excelência de seu corpo docente e discente. É uma instituição que representa de modo exemplar o compromisso da França com a liberdade intelectual, a dignidade da política e o aperfeiçoamento permanente da democracia. Representa essa França consciente de suas conquistas materiais e espirituais, ciosa de seus valores civilizatórios, mas nem por isso menos abertas aos povos e mentalidades diferentes, à compreensão do outro. Essa França insubmissa e libertária, que durante séculos inspirou e continua, de alguma forma, inspirando
a trajetória de muitos países, entre eles o meu querido Brasil. Essa França, que desde o século XVIII até os dias atuais é tão relevante para o Brasil, seja no terreno das ideias políticas e sociais, seja na esfera da educação e da cultura, seja no que se refere às parcerias produtivas e tecnológicas. Minhas amigas e meus amigos, mais do que um reconhecimento pessoal, acredito que este título de doutor honoris causa é uma homenagem ao povo brasileiro que nos últimos anos vem realizando de modo pacífico e democrático uma verdadeira revolução econômica e social, dando um enorme salto histórico rumo à prosperidade e à justiça. Depois de prolongada estagnação, o Brasil voltou a crescer de modo vigoroso e continuado, gerando empregos, distribuindo renda e promovendo inclusão social. Deixamos para trás um passado de frustrações e ceticismo. Os brasileiros e as brasileiras voltaram a acreditar em si mesmos e na sua capacidade de resolver problemas e superar obstáculos, por mais difíceis que eles sejam. Graças a um novo projeto de desenvolvimento nacional, com forte envolvimento da sociedade e intensa participação popular, conseguimos tirar 28 milhões de pessoas da miséria e levarmos 39 milhões de pessoas para a classe média no maior processo de mobilidade social da nossa história. Em 8 anos e meio, foram criados 16 milhões e 600 mil empregos formais. O salário mínimo teve um aumento real de 62% e todas as categorias de trabalhadores organizadas fizeram acordos salariais com ganhos reais acima da inflação. Além disso, implantamos vários programas de transferência direta de renda, dos quais se destaca o Bolsa Família, que é o principal instrumento do Fome Zero, e no final do ano passado beneficiava 52 milhões de pessoas. Dessa forma, a desigualdade entre os brasileiros atingiu o menor patamar em 50 anos. Nos últimos 10 anos, a renda per capita dos 10% mais ricos aumentou 10%, enquanto a dos 50% mais pobres teve um ganho real de 68%. O consumo se ampliou em todas as classes, mas no segmento popular cresceu 7 vezes. Os pobres passaram a ser tratados como cidadãos. Governamos para todos os brasileiros e não apenas para 1/3 da população, como habitualmente acontecia no meu país. Acreditamos firmemente que o desenvolvimento econômico precisa estar a serviço da redução das desigualdades sociais, sem paternalismo, promovendo a inclusão das pessoas mais pobres, a plena cidadania. Acreditamos igualmente que isso pode, deve e será feito, sem que se descuide do equilíbrio macroeconômico, combatendo com firmeza a inflação. Amigas e amigos, ao mesmo tempo que resgatávamos grande parte de nossa dívida social, trabalhamos para modernizar o país, preparando-o para os desafios produtivos e tecnológicos do século XXI. Investimos fortemente em educação, pesquisa e desenvolvimento. Orgulho-me de ter criado 14 novas universidades federais e 126 extensões universitárias, democratizando e interiorizando o acesso ao ensino público. Também lançamos um programa chamado Reúne, para fortalecer o ensino público universitário com a valorização dos docentes. Ele contribuiu para que dobrássemos o número de matrículas nas instituições federais. Mas não ficamos restritos a isso
instituímos o ProUni, um sistema inovador de bolsa de estudo em universidades particulares. Com ele, garantimos que 912 mil jovens da periferia de baixa renda pudessem cursar ensino superior. E a oportunidade não foi desperdiçada. Os jovens com bolsa do ProUni têm se destacado em todas as áreas, liderando em muitos casos os exames nacionais de avaliação feitos pelo Ministério da Educação. Ou seja, bastou uma chance e a juventude brasileira deu firme resposta ao mito elitista, segundo o qual a qualidade é incompatível com a ampliação das oportunidades. Também me orgulho muito de termos inaugurado 214 novas escolas técnicas federais, que criaram possibilidades inéditas de formação profissional para a juventude. A boa qualidade do ensino na rede de escolas técnicas federais também abre as portas para as universidades, mesmo para quem trabalha durante o dia inteiro, porque durante o meu governo aumentamos o número de vagas nos cursos universitários noturnos. Esses jovens têm que continuar sonhando, têm que lutar para conquistar o doutoramento, para trabalhar nos diversos centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológicos que existem no nosso país. Deixamos de considerar a educação como um gasto para tratá-la como investimento que muda a vida das pessoas e do país. Por isso, em meus 2 mandatos, triplicamos o orçamento do Ministério da Educação, que saltou de 17 bilhões de reais para 65 bilhões de reais. Essas mudanças eram imprescindíveis, pois a garantia de acesso à educação de qualidade, da pré-escola aos cursos de pós-graduação, é um dos principais instrumentos para promover a igualdade social, combater a pobreza e assegurar um desenvolvimento econômico, científico e tecnológico sustentável em longo prazo. A educação foi colocada como prioridade estratégica para o país. O investimento público federal direto em educação passou de 3,9% do Produto Interno Bruto para 5%. E agora, a presidenta Dilma Rousseff assumiu o compromisso e colocou no Plano Nacional de Educação que o investimento vai ser ampliado progressivamente até atingir 7% do Produto Interno Bruto. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil já tem muito a mostrar no segmento de pesquisa e desenvolvimento. A Lei da Inovação, aprovada em dezembro de 2004, incentivou as universidades a compartilharem seus projetos de pesquisa e desenvolvimento com as empresas públicas e privadas para alavancar a inovação tecnológica no ambiente produtivo. O número de cientistas envolvidos em pesquisa e desenvolvimento passou de 126 mil para 211 mil em 2008. E o número de patentes depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial cresceu de 21 mil para 280 mil em 2009. Além disso, o governo federal destinou 41 bilhões de reais ao setor de pesquisa e inovação no período de 2007 a 2010, através do PAC da Ciência e Tecnologia. Minhas amigas e meus amigos, uma das preocupações do meu governo, e que continua a ser um firme compromisso da presidenta Dilma, foi garantir que o crescimento econômico e os investimentos estruturantes fossem sustentáveis do ponto de vista ambiental. Nos últimos anos, o Brasil superou a falsa contradição que opunha o desenvolvimento à sustentabilidade ambiental. Nesse período, a taxa de desmatamento caiu 75%. Em nosso governo, fixamos como meta reduzir as emissões de CO2 entre 36% e 39% até 2020. Esse compromisso foi incorporado à Política Nacional de Mudanças Climáticas, apresentada em Copenhague em dezembro de 2009
e, posteriormente, transformada em lei pelo Congresso brasileiro. O Brasil é uma referência no enfrentamento dos desafios ambientais do século XXI, pois é responsável por 74% das unidades de conservações criadas no mundo desde 2003. Também alcançamos recentemente o menor nível de desmatamento dos últimos 22 anos. Meus amigos e minhas amigas, os avanços que conquistamos nos últimos anos foram possíveis porque praticamos intensamente a democracia. Não nos limitamos a respeitá-la, o que é um dever, mas levamos suas possibilidades ao limite, promovendo um amplo processo de participação social na definição das políticas públicas. Estabelecemos uma nova relação do Estado com a sociedade, na qual todos os setores sociais foram ouvidos, mobilizados e puderam discutir, não somente com o governo, mas também entre eles próprios. Multiplicaram-se os canais de interlocução da sociedade com o Estado, o que contribuiu de modo decisivo para que crescimento econômico e desenvolvimento social caminhassem juntos. Para tanto, realizamos 74 conferências nacionais entre 2003 e 2010, precedidas por reuniões em níveis municipal e estadual, que contaram com a presença de cerca de 5 milhões de pessoas que ajudaram a elaborar as nossas políticas. Discutimos e aprofundamos nessas conferências temas importantes, do meio ambiente à segurança pública, dos transportes à diversidade sexual, do direito dos indígenas às políticas de telecomunicações, da igualdade racial à política nacional de saúde, dentre muitos outros. Conselhos de políticas públicas com ampla representação popular foram criados junto a todos os ministérios. Em outras palavras, apostamos decididamente na política, porque sempre acreditamos na força da política como promotora da emancipação individual e coletiva. A participação política é o melhor antídoto contra a alienação e as tentações autoritárias. Eu próprio sou produto da política. A luta sindical me deu a convicção de que era necessário incorporar os trabalhadores às decisões políticas. Foi por isso que, em 1980, criamos o Partido dos Trabalhadores, que em menos de 20 anos tornou-se o maior partido de esquerda da América Latina e chegou à presidência da República. E também criamos a maior central sindical da América Latina, a Central Única dos Trabalhadores. Tenho a plena convicção de que os problemas da sociedade só podem ser resolvidos com mais democracia e mais envolvimento da sociedade no exercício do poder. Minhas amigas e meus amigos, o Brasil não está sozinho nessa trajetória virtuosa que reuniu democracia, desenvolvimento econômico e justiça social. A esperança progressista do mundo hoje navega no vento que sopra do sul. A América do Sul não é mais o estuário dos problemas do mundo, e sim a mais promissora fronteira da luta pela justiça social em nosso tempo. Sem os países em desenvolvimento, não será possível abrir um novo ciclo de expansão que combine crescimento, combate à fome e à pobreza, redução das desigualdades sociais e preservação ambiental. No momento em que se está constituindo um mundo multipolar, a América do Sul afirma a sua presença no plano internacional, renovando a confiança em si e na capacidade de seus povos de construir um destino comum de democracia e crescimento econômico com inclusão social. Vivemos numa região de paz. Não há ódio religioso entre nós. Os governantes de todos os nossos países foram eleitos em pleitos democráticos com ampla participação popular. A democracia é o nosso idioma comum. Minhas amigas e meus amigos, avançamos muito no Brasil nos últimos anos.
Ampliamos a inclusão social e a democracia se fortalece cada vez mais. Elegemos, pela primeira vez na nossa história, uma mulher para presidente da República. Pasmem, não uma mulher qualquer. Não uma mulher qualquer. Uma mulher que participou da luta contra o regime militar e uma mulher que ficou 3 anos e meio presa e uma mulher que foi muito torturada. Essa mulher, sem nenhum ódio, virou a primeira presidenta da República do nosso país. Fizemos muito. Fizemos muito, mas ainda há muito por ser feito. E o governo da presidenta Dilma Rousseff assume essa responsabilidade. Lançou o programa Brasil Sem Miséria para erradicar totalmente a extrema pobreza no Brasil. Fortaleceu a área da educação ao ampliar o programa de ensino técnico e aumentar o número de bolsas de estudo no exterior. Ela assumiu o compromisso de mandar 75 mil jovens brasileiros para estudarem no interior, para melhorar e melhor qualificar os jovens brasileiros para trabalhar no mercado de trabalho cada vez mais em ascensão. O lançamento de uma nova política industrial com o programa Brasil Maior fortalecerá a inovação e a competitividade. Por último, quero enfatizar que o conhecimento e a informação são cada vez mais importantes para o aprimoramento espiritual da humanidade e também para viabilizar o progresso econômico e o bem-estar dos povos. O governante que não enxerga isso não está preparado para governar uma nação. Governante que não sonha é governante que não transmite esperança. Agradeço novamente a Ciespo por ter sido agraciado com o título de doutor honoris causa. E estou honrado por fazer parte do seleto grupo de pessoas que mereceram esta honra. Eu queria, senhor diretor, senhor presidente da Fundação, meus queridos amigos e amigas professores desta casa, queridos estudantes de vários países do mundo, eu não queria terminar sem falar um minuto olhando nos olhos de vocês. Eu sou de uma geração que acreditou muito que era possível, mesmo sendo derrotado tantas vezes como eu fui, eu continuava acreditando que um dia a gente poderia ganhar, para provar que a gente teria condições de fazer mais do que o que a elite política brasileira tinha feito até então. Era quase que um orgulho pessoal, eu diria quase que um orgulho de classe, tentar provar que um trabalhador que não tivesse diploma universitário poderia fazer tanto ou mais do que aqueles que tinham governado o meu país com diploma universitário. É por isso que eu falo com muito orgulho da quantidade de universidades que nós fizemos no Brasil. Eu, embora tenha sido o único governante do Brasil que não tenha tido diploma universitário, já sou o presidente que mais fez universidade na história do Brasil e mais extensão da universidade. E isso, possivelmente, porque eu quisesse que parte dos filhos dos brasileiros tivessem a oportunidade que eu não tinha tido.
Possivelmente também porque no Brasil sempre se entendeu que se você governasse para 30% da população estava bom. Quem tem que andar de avião é 30%, quem tem que ter carro é 30%, quem tem que ter auto... quem tem que... Agora, uma coisa maravilhosa é ver o pobre comprando carro zero no Brasil. É ver o pobre andando de avião. Às vezes até com dificuldade para saber onde que ele vai sentar. Mas está indo já até para Bariloche, já está vindo até para Paris já. Pessoas que habitualmente não saíam do Brasil. Porque nós fizemos uma coisa que todo mundo deveria fazer. Tentar repartir o bolo um pouco mais justo do que ele tinha sido repartido. Eu sou da geração que passou 20 anos ouvindo dizer no Brasil que política de distribuição de renda só podia ser feita depois que a economia crescesse. E alguns diziam, primeiro é preciso o bolo crescer, quando o bolo crescer, aí a gente vai distribuir. No caso do Brasil, eu era dirigente sindical. O bolo cresceu. Cresceu como jamais cresceu em qualquer país do mundo. E comeram tudo e não deram nada para os trabalhadores. Quando terminou a chamada Era do Milagre Brasileiro, nós descobríamos que estavam mais pobres, mais deserdados e mais abandonados. Pois bem, em função dessa experiência, nós resolvemos exercitar a democracia no nosso mandato. Meus professores de ciências políticas que estão aqui, meu diretor, meu presidente, eu não conheço, até agora, um governo que no seu mandato exerceu a democracia na plenitude que nós exercemos. Não teve um segmento da sociedade. Mesmo aqueles que não gostavam do presidente Lula do governo, que não foi chamado para conversar, que não participou de uma reunião, que não discutiu um assunto do interesse do país ou de interesse da sua categoria. Eu, durante 8 anos de mandato, todo dia 23 de dezembro, eu ia fazer uma reunião com os catadores de papel embaixo do viaduto lá em São Paulo, para fazer acordo com eles. Nunca me pediram nada, nunca me pediram uma casa, nunca me pediram um emprego. A única coisa que eles queriam era que o governo criasse as condições para que eles fossem tratados com respeito. E vocês não imaginam a alegria o dia que eu fui no BNDES assinar um empréstimo de 200 milhões de reais, hoje equivalente a mais ou menos 120 milhões de dólares, para os catadores de papéis organizar a sua cooperativa. Esse país exerceu a democracia e eu acho que foi o grande legado que nós deixamos para o Estado brasileiro e que está continuando com a presidenta Dilma. É fazer com que o político não tenha medo de exercer a democracia. É fazer com que o político não tenha medo do povo, mesmo quando o povo está protestando. Porque aquele que hoje está protestando, ontem estava do seu lado. Então, ao invés de se afastar, pergunte por que ele está protestando. E quem sabe você descobrirá que o errado não é quem está protestando, mas que não quer ouvir o protesto. Nós aprendemos isso. E exercitamos isso com a competência de um companheiro meu que está aqui, o Luiz Soares Dus, que era o secretário-geral da Presidência da República e o responsável de aturar os desaforos. Tudo que é desaforo do movimento social, primeiro chegava nele,
peneirava, aí chegava em mim. Ou seja, às vezes ele já entrava na minha sala quase que nocateado de tanta burdoada que ele tomava. Mas aprendemos uma lição de vida que eu não esqueço jamais. Como é fácil, no governo, a gente lidar com as pessoas pobres. Meu caro, querido professor Turhan, como é fácil. O pobre, ele quer pouco. Ele é agradecido. O rico entra no teu gabinete e pede 1 bilhão. Você faz o empréstimo de 1 bilhão. A hora que abre a porta, ele sai falando mal do governo. Que queria 2. O pobre, com pouco dinheiro, ele fica agradecido pro resto da vida, como eu ficaria agradecido por vocês terem me dado esse diploma de doutor honoris causa. Eu aprendi uma vida, aprendi uma lição. Dê 1 milhão para uma pessoa só, e essa pessoa vai abrir uma conta bancária e vai viver de juros. Divida esse 1 milhão para 1.000 pessoas, que todos eles, no dia seguinte, virarão consumidores, vão comprar o que comer, o que vestir e vão contribuir para a roda da economia continuar girando e gerando desenvolvimento. Essa lição eu não aprendi com os meus economistas. E embora eu não tenha tido diploma universitário, não se iludam. Ninguém se reuniu com mais economista do que eu no Brasil. Talvez porque perdi muita eleição. E quem perde muito aprende também. E eu, cada derrota, ia aprendendo. Cada derrota ia aprendendo. Cada derrota... Eu chegou um tempo que eu estava até com vergonha de ser candidato, de tanto que eu perdia. Mas eu estou contando isso para dizer para a juventude. Uma coisa para encerrar os meus agradecimentos. Eu fui convidado há 3 meses atrás para ir ao Catar, participar de um debate sobre os acontecimentos do Oriente Médio. E lá tive a graça de Deus de participar de um encontro com a juventude da Líbia, a juventude do Egito, a juventude da Tunísia, a juventude do Bahrein. E pasmem, aquela juventude que derrubou tantos mitos, ela não estava falando em poder. Ela estava falando em esperança e dignidade. Ela estava falando em participação. E aí, eu queria dizer para vocês uma coisa que eu li, me parece que do escritor inglês. Não me peço para lembrar o nome, porque, como eu não falo inglês, para mim decorar o nome é difícil. Decorar João, Maria, José, Antônio, sabe? Mas esse escritor um dia disse o seguinte: a desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. Essa é uma coisa que martelou a minha cabeça durante muito tempo. Porque em 1978, eu já era dirigente sindical, já tinha feito greve e eu dizia orgulhosamente: eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Isso em junho. Em outubro, estava fazendo campanha para o Fernando Henrique Cardoso, para o Senado, lá em São Paulo. Em 80, estava criando um partido político. Eu jamais imaginei ser candidato na vida. Em 82, estava candidato a governador. Perdi, primeira vez. Eu perdi muito, gente. Se vocês um dia quiserem conversar com um cara que perdeu muito, me procurem. Vocês podem dizer aqui, no curso de vocês, conhecemos um cara que mais perdeu, mas que quando ganhou, soube tirar lições da derrota para ajudar a mudar a história do meu país e da América do Sul. Eu queria
Eu estou vendo agora o mundo rico com problemas. É fantástico porque a gente não tem que aprender na universidade isso. A gente aprende na casa da gente. Ou seja, quando a dor de dente é no vizinho, a gente tem todos os remédios. Mas quando é na boca da gente, a gente não tem os remédios. Eu via tanta gente sabida na Europa e nos Estados Unidos, quando o Brasil estava em crise, quando a Bolívia estava em crise, quando o México estava em crise. Era tanto conselho econômico que quando começou a crise em 2008, eu falei, os especialistas lá vão resolver isso em 3 dias. Vão resolver em 3 dias? Afinal de contas, o FMI tem a sede lá, está resolvido o problema. Qual não foi minha surpresa? Que eles se esconderam. E não tinha, ninguém sabia mais nada. O Banco Mundial não sabia mais nada. O FMI não sabia mais nada. A Comissão da União Europeia não sabia mais nada. Os presidentes não sabiam mais nada. Ou seja, eu falei, mas peraí, gente, essa gente toda sabia quando era o meu calo que estava doendo. Pois bem, eu estou vendo essa situação na Europa e queria dizer uma coisa num Instituto de Ciências Políticas. Queria dizer para vocês o seguinte: o problema que está acontecendo na Europa está precisando de decisões políticas e não de decisões econômicas. Não adianta ficar discutindo se a Grécia vale 10, ou vale 15, ou vale 20. É preciso saber qual o discurso que nós fizemos para a Grécia há 30 anos atrás e para a União Europeia. É preciso saber o custo de não fazer as coisas corretas no momento certo. A crise da Grécia era 49 bilhões de dólares em março do ano passado. Hoje já está em mais de 200, meu querido primeiro-ministro José Sócrates, que é estudante aqui da Ciência-Po. Estudante, vê a carteirinha dele de estudante da Ciência-Po, primeiro-ministro, grande amigo nosso de Portugal e grande amigo da França. Pois bem, eu acho que nós temos uma geração de líderes que passou muito tempo acreditando no mercado. E essa gente deixou de discutir política. Possivelmente herança do Reagan e da Margaret Thatcher. Possivelmente herança desse período dos anos 80, quando tudo seria resolvido se desmontasse o Estado. Tudo seria resolvido se privatizasse tudo. Eu lembro que agora, em 2008, quando teve a crise, eu liguei para o presidente Obama para contar para ele que quem ia ajudar a salvar o Brasil era 3 bancos públicos brasileiros. Banco do Brasil, Banco de Desenvolvimento e Caixa Econômica Federal. E perguntei para o presidente Obama, o senhor não tem banco aí? Não tinha. Ficou por conta do Lehman Brothers, que quebrou. Ficou por conta de tantos outros bancos que pareciam saber tudo e que não sabiam, nem que estava em crise. Eles olhavam as contas dos outros, mas não olhavam as contas deles. Então eu acho que o momento é de muita reflexão política. É um apelo que eu faço aos pensadores políticos da Europa. A hora não é de negar a política. A hora é de fortalecer a política. A hora é de exigir que os dirigentes eleitos democraticamente digam qual é a sua decisão política. A União Europeia é um patrimônio da humanidade. Não é só de vocês que moram na Europa. O esforço que foi feito para construir o que vocês fizeram não pode ser desmontado porque meia dúzia de bancos foram irresponsáveis. Ou meia dúzia de bancos acharam que podia ganhar dinheiro vendendo papéis ao invés de vender um produto industrializado, um sapato, uma calça, uma camisa. Portanto, é quase que um apelo que eu faço a vocês. Debatam política. Convido os políticos para debater política.
porque a saída dessa crise está numa decisão política. E aqui um apelo para a juventude. Não desistam nunca. Se tem um setor social que não pode nunca desanimar e desistir, são vocês. Porque um jovem de 23, de 20 anos, de 18, de 28, de 30, não pode desistir. Vocês, quando estiverem desanimados da vida, que tiver uma prova difícil aqui na CIESPOL, ao invés de falar, vou voltar para o meu país, ou vou parar de estudar, estudem. Estudem. E vocês sabem que se eu desanimasse, eu não tinha chegado onde eu cheguei. A perseverança é 70% do sucesso de um ser humano. Então vocês não desanimem. E não desanimem com a política. Eu não vou mais na rua, não vou mais no partido, não vou mais fazer caminhada, não vou mais protestar, porque todo mundo é ladrão, ninguém presta, ninguém sabe nada. Se você fizer isso, é tudo o que os políticos querem. Então pense diferente. Pense. Todo mundo não deseja um político honesto? Todo mundo não deseja um político trabalhador? Todo mundo não deseja um político altamente inteligente? Todo mundo deseja um político que faz fazer a economia crescer, a educação avançar, a cultura avançar e todo mundo viver bem? Ao invés de ficar procurando nos outros, por que vocês não olham para dentro de vocês, jovens, e descobrem que esse político prefeito pode ser um de vocês? E aí... é importante vocês compreenderem. Democracia não é um pacto de silêncio. Democracia é um povo em movimentação. A procura é inquietante de alguma coisa. Não importa que um saia de casa sozinho sem saber o que ele quer. Mas se juntar 2, 3, 4, 5, 1000, milhões, a gente descobre o que quer. E nós queremos mais democracia. Queremos mais emprego, mais liberdade, mais educação, mais cultura, mais salário. E isso só será possível com a participação de vocês. Muito obrigado. Monsieur